E hoje gravaremos o podcast do Dia dos Namorados, o podcast do mês de junho. Eu não poderia de convidar para esse episódio Alípio Agra, médico anestesiologista, cheio dos títulos, doutorado, TSA, EDAIC, mas o principal título dele, meu marido, que esse título só ele tem. Meu amor, um prazer receber você aqui hoje. E nós vamos falar, sabe o quê? Vamos falar sobre relacionamento. Oh, não. Sobre amor, sobre pedido de casamento. Eu tô brincando, minha gente. Eu achei que tu fosse estilar mais, pô. Tu ficou calado. Tô brincando, minha gente, tô brincando. Eu tentei trollar ele, mas ele ficou tão normal. Enfim, nós vamos falar sobre fatos e fakes na anestesia. Isso é que é o real. Porque, amém, Senhor, né, amor? Porque anestesia é um grande medo geral. Todo mundo, você vai fazer uma cirurgia imensa, pode ser qual for. O medo do paciente não é da cirurgia. O medo do paciente é de morrer na anestesia, é de dormir e não acordar. Sempre esse é o temor geral. Então, meu amor, um prazer estar lhe recebendo hoje. Se apresente, dê as suas considerações iniciais para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde a todos, tá? Primeiro dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast que eu venho acompanhando todos os episódios, eu estou ali firmemente. E não é só porque é minha esposa, mas é de grande qualidade, até porque as pessoas que ela convida realmente são profissionais excelentes. E pra porque eu também sou, diga isso. Claro, para mim é uma honra estar aqui, sendo entrevistado e ter esse bate-papo com ela. Maravilha, muito obrigada. Seja muito bem-vindo novamente. E para a gente começar a nossa conversa, primeira pergunta, acho que é a mais importante. Anestesia é perigoso? Isso é fato ou fake? Isso é mito ou é verdade? Qual é o risco da anestesia? Veja, depende de vários fatores. Mas aí quando o paciente me pergunta se a anestesia tem risco, o que é que eu falo? O deslocamento no Brasil, da sua casa até o hospital, é muito mais perigoso do que a própria anestesia. Então, se você sobreviveu a esse deslocamento, não foi assaltado, não foi sequestrado, não teve um acidente de carro, você vai sobreviver à sua anestesia. Misericórdia, então, graças a Deus. Então, essa incidência de complicações é, obviamente, dentro de um bom serviço, com um profissional qualificado, é um índice baixo, não muito precisa... baixo, muito baixo. E, assim, o que mais preocupa a gente é quando o paciente tem muitas comorbidades, várias doenças. Uhum. Então, aquele paciente está acamado há muito tempo, tem muitas comorbidades, um problema cardíaco, um problema no coração, no pulmão. Então, esse paciente a gente complica mais. Mas aquele paciente que é jovem, que faz atividade física, que está controlando suas taxas, a complicação é muito, muito, muito rara. Olha aí. Então, minha gente, mais um motivo para fazer atividade física. Se você precisar um dia fazer uma cirurgia, já tem aí um fator de risco a menos. Então, comecem para melhorar a performance cardiovascular, né? Melhorar aí o VDO2 e tudo mais. E a segunda pergunta. A anestesia geral é mais perigosa do que a local, do que uma hack anestesia? Ou não existe isso de uma ser pior do que a outra em relação a risco? Hoje em dia, a anestesia ela é muito segura. Todo tipo de anestesia, tanto os bloqueios que a gente faz, quanto a hack anestesia, a peridural ou até a anestesia geral, tá? Uhum. E ela depende muito do procedimento que você vai fazer. Um exemplo, a gente vai fazer uma cesárea na paciente grávida, a gente opta por fazer uma hack anestesia, mais seguro. Uhum. Mais uma cirurgia que vai fazer uma cirurgia por vídeo, retirar uma vesícula por vídeo. Então, é mais seguro fazer uma anestesia geral. Uhum. Mas ambas são extremamente seguras. Os trabalhos mostram que não existe diferença de incidência nesse tipo de população. Uhum. Maravilha. Então, vamos começar a acalmar o coração, minha gente. Vocês estão vendo que o negócio tá bom. Então, algumas complicações que são bem atribuídas à anestesia, por exemplo, fiquei com dor de cabeça crônica depois da anestesia geral ou depois de uma hack. Hack pode dar no pós-op imediato ali, uma cefaleia pós-hack, tem até nome para isso, né? Mas isso é autolimitado, dura quanto tempo? Isso pode cronificar essa dor de cabeça após uma hack? É um mito, vamos dizer assim. Porque, como é muito seguro, principalmente a anestesia geral, ele não tem esse efeito de cefaleia pós-hack, que é um efeito pós-hack anestesia, não existe cronificação, relatos na literatura sobre isso. Em relação à hack anestesia, existe também um episódio que é autolimitado, que é uma cefaleia pós-hack, tá? Que dura aí no máximo 5 dias, passando até 7, que a gente tem um tratamento adequado e geralmente ela é de baixa intensidade. Tem alguns pacientes que sofrem um pouco mais, mas ela não chega a se cronificar.
Então, quando o paciente começa a ter uma dor de cabeça por mais tempo, a gente tem que começar a ter alguma coisa associada. Será que esse paciente já não tinha uma doença crônica? Será que ele já não tinha uma enxaqueca e intensificou após o procedimento? Então, mas da parte da anestesia em si, não. A gente tem que Tá tirando o teu da reta, né? Claro. Tu tá tirando o teu da reta. Eu tô lhe vendo. Não é porque é muito comum o pessoal dizer, não, eu tomei uma hack, tem 15 anos, estou até agora com a dor de cabeça. Então, isso aí não é da gente, não. Vai atrás de outro, vai culpar outra atrás de pessoa. outro, é. Eu tô lhe entendendo. E outra coisa que eu também já ouvi, obviamente a gente sabe que muitas medicações anestésicas, elas dão amnésia, efeito dela, né? Assim, naquele momento. Mas, eu acho que eu já vi em algum filme, já assisti em algum filme, alguma coisa do tipo também. O paciente tomou ali anestesia geral para fazer um procedimento, e aí ela acordar e não lembrar mais de ninguém, e ter uma amnésia, assim, duradoura ou persistente. Isso pode acontecer, um efeito rebote desse das medicações, ou não, é no meio da vida da droga e acabou e não tem nada a ver. Exato. Existem drogas que trazem amnésia, como midazolam é a principal delas, tá? E elas, geralmente, quando isso acontece, são autolimitadas durante o ato anestésico cirúrgico. No máximo, ali, 12 horas, você pode ter uma certa amnésia, não lembrar do momento que aconteceu o procedimento, ou uns 30 a, no máximo, 60 minutos antes da cirurgia. Que até é ótimo, né? Você evita o estresse ali da lembrança daquele momento que não é muito agradável, né? Exatamente. Mas você ter uma perda de consciência, de memória prolongada, não é muito comum. O que pode acontecer é um distúrbio cognitivo pós-operatório, mas geralmente tem pessoas idosas, pessoas acamadas, que aumenta a incidência e pode ter. E esse transtorno pode durar até 1 ano, mas é raro, coisa rara. Aí isso seria delírio ou é alguma coisa relacionada à anestesia em si? Não, é relacionado à anestesia, mas não é direto. Na anestesia não é a única causa. Existem vários fatores, entendi. o paciente acamado, o paciente que não deambula, o paciente que não já se alimenta, déficit de força, acima de 80 anos. Então, ele pode ter o distúrbio cognitivo pós-operatório. Ah, tá. Entendi. E o delírio está dentro desse distúrbio. O delírio é autolimitado e esse distúrbio pode durar até 1 ano e tem pacientes que demoram um pouco mais e ficam até com um distúrbio permanente. Mas é muito raro, é mais difícil e geralmente nessa população. Então, isso é um fake médio fake, assim. Geralmente não, mas tem uma população específica que pode, de fato, ter alguma alteração basal, mas isso é uma coisa rara. Mas o que eu falo de fake é o seguinte, que o pessoal chega, o pessoal jovem, dizendo que teve isso. Aí não, é conversa. Tem de mim, tem nada a ver comigo isso aí, não. Tô lhe entendendo. E outra coisa, esse eu já testemunhei. Isso é fato ou é fake, mas eu acho que isso é fato. O paciente pode ter alucinações durante não pode, mas assim, durante a anestesia ele pode alucinar, ou ele pode ficar verbalizando, falar besteira. Isso de fato pode acontecer? Pode acontecer sim. Porque quando a gente está fazendo anestesia, a gente pode tirar o superego, ou seja, a gente tira o que bloqueia o que a gente pode falar, e aí o paciente começa a falar tudo que ele quiser. E ele, inclusive, não vai se lembrar do que está falando. Mas aí, quando a gente tá acontecendo isso, a gente percebe, a gente aprofunda mais a anestesia e ele dorme. Porque a gente consegue silenciar esse paciente. Ou seja, minha gente, vocês estão querendo descobrir alguma coisa? Vai o parente ali fazer uma cirurgia, dar uma conversada com o anestesista. Estou brincando, eles não farão isso porque eles são éticos. A gente não pode fazer isso. E não pode fazer quando isso. A gente percebe, a gente já aprofunda a anestesia. Aprofunda a anestesia para ninguém estar soltando o verbo que não pode. Exato. Né? Mas tem uma droga que é muito comum, que é a ketamina, que em dose baixa intermediária você pode ter alucinações. Então, o paciente, inclusive, quando volta dela, fica dizendo que teve pesadelos e tal. Ah, que coisa ruim. E essa droga até às vezes é usada para... O pessoal usa até às vezes como para se drogar mesmo. Entendi. Pega essa droga... Com o intuito de ter alucinação. Com o intuito de ter alucinação. Pega esse medicamento, consegue de alguma forma pelo mercado negro e começa a ter uso abusivo dela. Caramba, tem gente para tudo no mundo, né? Não façam isso, minha gente, pelo amor de juízo. E quem tem, isso não é nem fato ou fake? É uma pergunta mais geral. Quem tem contraindicação a fazer anestesia? Grávida, por exemplo. Grávida não pode fazer anestesia. Isso é fato ou fake? Rapaz, é fake, porque senão não teria cesárea. É uma boa pergunta, é uma boa resposta. Mas senão não seria pai. Mas veja bem, deixa eu reformular a pergunta. Tirando ali na hora final, porque você está fazendo para o bebê sair de dentro da mãe. Pode fazer. Eu tive um problema abdominal, vou fazer uma cirurgia. Você vai ter que fazer uma geral, uma hack. Tem alguma anestesia que é mais indicada durante esse período de gravidez, sem ser na hora da expulsão, de tirar o bebê, né? Que seja mais segura. Tipo, estou ali com 20 semanas... Vou ter que fazer cirurgia por alguma urgência. É mais seguro fazer uma hack? É mais seguro fazer uma anestesia geral? Existe alguma coisa sobre isso? Tem. Não existe contraindicação.
Então, Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Quando a Tá. gente vai fazer a anestesia, primeiro a gente vai se preocupar com a mãe e com o feto. Monitorização fetal, para ver se está tudo bem. Usar drogas que não ultrapassem a barreira placentária e cheguem até o feto. E se a gente puder optar por um bloqueio, uma raquianestesia, na gestante, geralmente é mais seguro do que uma geral. Por quê? Porque quando a mulher fica gestante, os hormônios que circulam começam a alterar a anatomia e também você tem uma dificuldade na hora de entubar. Então, é tanto que gestante a gente já considera uma via aérea difícil. Então, se a gente puder não fazer o gerenciamento da via aérea e sim fazer uma raquianestesia, seria o mais indicado. Maravilha, perfeito. Falando ainda sobre esse momento aí de gravidez e tudo mais, para o anestesista, o uso de anestesia a gás, ou até numa gestante nessa situação mesmo, o uso de anestesia a gás tem algum malefício para uma mulher que está querendo engravidar ou para um homem, por exemplo, que está ali querendo, está no momento de fazer uma prole? O uso dessa anestesia a gás tem algum malefício para o espermatozoide, para o óvulo? Pode trazer alguma complicação fetal ou materna? Para o profissional ou... Se o profissional for a pessoa que está querendo engravidar. teu filho, isso. Então, que é que os trabalhos são bem conflitantes em relação à grávida, ela já está gestante e ela ficar na sala que está tendo anestesia por anestesia inalatória. Por precaução, a gente não deixa a gestante em sala. Ou a gente troca a anestesia, não faz anestesia inalatória. Mas é muito conflitante isso na literatura. Não mostrou teratogênese, ou seja, alteração de cromossomo em humanos. Tá? Certo. E se for uma paciente que tiver gestante, a gente opta por fazer, se a cirurgia for na gestante, a gente opta por fazer venosa total, não fazer o inalatório. Não fazer inalatório. Então, de forma geral, a inalatória é meio que... Não é a primeira linha, né? A primeira escolha, o ideal é que tente se evitar mesmo nessa situação. Exatamente. Agora, se eu quiser ter filho, ou seja, eu vou querer ser pai, ou então você vai querer ser mãe, mas você ainda não está gestante, não tem nenhuma contraindicação se ficar. Entendi, não precisa evitar. Até porque os aparelhos de anestesia hoje em dia, eles circulam como circuito fechado. Ou seja, aquele gás que está circulando ali no aparelho, ele fica só no aparelho e ali mesmo ele é metabolizado. Que existe um cantinho naquele aparelho que começa a degradar esse gás. Ele não vai para o ambiente. Não vai para o ambiente, porque senão não. Acabaria a equipe toda muito louca, né? Muito com sono. Tava no final o cirurgião meio louco, o Tava 2 horas de cirurgia, tava o anestesista dormindo lá. O anestesista tá dormindo na sala, esse é um negócio meio... Entendi, ainda bem que isso acontece, então. E uma outra coisa, que se é fato ou fake, que isso é muito frequente, a gente escuta sempre, eu fiz anestesia e meu cabelo tá caindo. Meu cabelo tá caindo, é efeito da anestesia. Já ouvi isso? Já ouvi. Infelizmente, isso pode acontecer. Isso não é tão fake, não. Isso é fato, minha gente? Como assim? Eu jurava que era fake, eu defendia que isso era fake. Não, é fato. Como assim, produção? Na verdade, não é só da anestesia, é do processo anestésico cirúrgico, do estresse causado. Do estresse traumático pós-cirúrgico. Mas aí você não tem como excluir a anestesia, porque faz parte desse momento. E acontece quando? Cirurgias mais prolongadas, em que o paciente fica apenas num posicionamento único, e aí naquela região onde você está causando, a cabeça está parada, é onde a região que mais cai pelo, tá? Mas isso é um diagnóstico de exclusão. Então, se realmente começar a acontecer queda de cabelo, a gente tem que investigar outras causas, não achando, a gente... Não culpar o anestesista do fato. Disso, de cara, né? A gente fica ali como segunda opção. Não achou nada, então a culpa é do anestesista. Pode ir lá e culpar, pedir a peruca, que ele vai ter que dar um jeito na sua vida, viu? E uma outra coisa, outra pergunta se é fato ou fake, é que uma raquiopere anestesia pode levar dor de coluna. Aí é um fake grande, galera. É fake grande, né? Minha gente, esse anestesista está muito esperto. Assim, ali no comecinho, nos primeiros dias, pode devido a ficar, tentativa, né? de pulsão, que você tenha dificuldade, uma coluna que você não esteja conseguindo, pode gerar uma certa dor. Mas chega o paciente assim, não, eu fiz uma cesárea, tem 30 anos e tá até hoje tendo dor de coluna. Não, isso aí não vamos atrás das artroses, os bicos de papagaio da vida. Da falta de atividade física. Sedentarismo, a gente tá falando de sedentarismo de novo. Olha aí você que E aí não tem nada a ver a anestesia, nem em segundo plano, viu, galera? Me exclua. Pode excluir, Tem algum outros fatos e fakes, assim, que você que tem mais experiência na área, as pessoas questionam, perguntam, quais são as principais perguntas que tu escutas no teu dia a dia? O principal medo é se vou acordar. Eu acho que faz o principal medo da anestesia. Doutor, e aí, como é que é para acordar? Então, você dorme todo dia, acorda todo dia. Então, na anestesia não vai ser diferente, tá? O índice de complicação é muito baixo. Só existe uma coisa mais segura em relação à anestesia, que é voar.
Então, os trabalhos mais recentes mostram que em 50 mil voos você tem uma complicação. Na anestesia, é quase pela metade que a gente tem isso aí, tá? Mas é muito seguro. Por que aumentou muito a segurança? Primeiro que a educação médica melhorou um bocado. Eu tenho colegas, assim, que já não fazem mais, mas no ano da residência era só 1 ano. Hoje são 3 anos. Fora que aumentou a monitorização. Então, antigamente a gente via como é que estava o oxigênio no sangue olhando o dedinho. Hoje a gente já tem aparelhos para fazer isso. As drogas estão muito mais seguras. Então, tem drogas que a gente não usa, que causavam muitas arritmias. E fora que hoje em dia a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto, que a gente consegue diagnosticar qualquer patologia que venha acontecer, a gente consegue antever o momento. Então, hoje é muito seguro fazer anestesia, tá? Então, se o anestesista, em situação eletiva, claro, chegar um tiro, uma facada, fica mais difícil. Mas situação eletiva, você faz cirurgia plástica, você vai com uma consulta pré-anestésica, né? Com um profissional adequado, um cirurgião capacitado, o risco de você complicar é muito, muito, muito baixo. Maravilha. Então, eu digo para você, pode ir sem medo, porque você vai dormir, você vai acordar em paz. Não se preocupe, o que mais? E o segundo eu fiz anestesia, uma hack anestesia e vou ficar com paraplegia. Essa aí, como que eu esqueci dessa pergunta? Meu Deus, eu acho que é a pergunta mais comum. Exato, porque o pessoal fala, não, você vai colocar uma agulha nas costas da pessoa. Tá, essa parte está certa. Mas a gente faz anestesia apenas onde tem o LCR, que é o líquido, onde está envolvida a medula. E aí, quando o anestésico entra nesse líquido, ele começa a subir e faz anestesia. Então, a gente não coloca o anestésico... Dentro da medula. Dentro da medula. A gente coloca no líquido. E aí, esse líquido começa a anestesiar e faz a anestesia da medula. A medula, vamos pensar assim, como se fosse uma zona de fios, onde tem a concentração de fios, e cada fiozinho vai sair para levar os membros, o abdômen e tal. Então, se você lesiona a medula, onde tem a concentração de fio, você vai ter a paraplegia, alguma outra lesão, algum outro sintoma. Mas a gente faz abaixo disso, onde só tem líquido, e por isso que não tem... O furinho não é feito numa área que só tem o líquidozinho, não tem mais a medula. Então, não tem um risco. Mesmo que o anestesista seja meio cavalo e vá com muita força, ele não vai atingir porque não tem mais restinho de medula lá. A medula já está mais em cima. Exatamente. E se você errar o nível? Sem querer medir lá, fiz um pouco mais acima do que era para ser feito. A agulha, ela é romba, ela não é pontiaguda. Então, quando você vai e ultrapassa essa região onde tem líquido, porque nessa região também tem líquido, o líquido faz com que a medula, ela balance. E aí a agulha, ela não acerta a medula. Então, por isso que é muito seguro. Mesmo que você erre o nível, a chance de você ter complicação é muito baixa. Mas, por via das dúvidas, procure um anestesista experiente. Exatamente. Uma equipe boa, que você já tenha referência, né? Que já fez anestesia de pessoas que vocês conheçam, para ir mais seguro, para não ter esse perigo, né? Exatamente. Até porque hoje que a gente vê a complicação é isso, né? Você vai na clínica de fulaninho de tal, que está fazendo isso, aquilo, outro, e aí quando você vê um paciente morre, que tu fez agora, né? Foi no esteticista lá no Rio de Janeiro que o paciente morreu. Pois é, nem fala. Então, procure profissionais, procure se o paciente tem RQE, tem especialidade. O médico, né? Isso é muito importante. Isso, busque a especialidade do médico, busque pessoas que já foram operadas, que já passaram por procedimentos, busque opiniões. Tome cuidado com a saúde de vocês. Hoje em dia o negócio está meio bagunçado, né? A gente está vendo infeliz. Acho que talvez na área cirúrgica e anestésica até menos, né? Na área clínica o negócio está bem complicado. E que mais? Que mais dúvidas que você escuta no seu dia a dia, que teus pacientes te perguntam, algo mais além dessas? Outro medo que eles têm é o controle da dor no pós-operatório. Mas aí a gente gosta de discutir. E a gente sempre coloca o paciente na frente da decisão, que é que ele gosta mais de fazer. Porque a gente tem uma gama de medicamentos e situações que a gente pode oferecer. Mas cada medicamento tem o seu efeito colateral. Então a gente pergunta ao paciente, você prefere sentir dor ou vomitar? Você prefere isso ou aquilo? Para a gente saber qual medicamento vai fazer a depender do efeito colateral. Eu prefiro a dor do que a náusea. Na próxima gravidez eu não quero fazer morfina depois se precisa da pele, né? Fazer o repique. Exato. Não. Foi triste. Perfeito. O que mais? Algo mais que os pacientes te perguntam? Sobre frio. Por que tem tanto frio no pós-operatório? Por que a anestesia faz... Alguém aí que está assistindo já fez uma anestesia? Meu Deus, é muito real. Por que faz tanto frio? Você bate o queixo de frio. Então, primeiro, a temperatura da sala tem que ser baixa, tá? De 18 a 22 graus. Para redução de infecção. Redução de infecção. Tá. Segundo, qualquer anestesia, independente se geral ou hack anestesia, leva o paciente à hipotermia. Na hack, principalmente, a gente tem vasodilatação periférica e com isso tem perca de calor
ativa. Na anestesia geral, a gente tem, além de ter uma vasodilatação, de anestésico, a gente vai lá no centro da temperatura, que é no tálamo, e desativa o tálamo. Então, a gente não percebe que está perdendo temperatura. E aí, quando a gente vai recuperando da anestesia, a gente vai ter essa vasodilatação e a gente está com a temperatura baixa. Então, o paciente recupera a consciência e percebe que está com frio. Minha gente, que sensacional. Nunca tinha parado para estudar isso. É muito bom. Outra pergunta. Fato ou fake? O paciente pode ficar viciado na medicação. A gente sabe que o opioide é uma medicação que leva a uma certa dependência, né? E outras medicações que vocês fazem também podem levar... Traz uma sensação de prazer, né? De melhora da dor, prazer. Então, o paciente pode, por uma anestesia geral que fez na vida, ficar meio dependente daquela substância? Não, uma só é muito raro. Assim, eu não tenho relatos sobre isso, não. Mas tem relatos, por exemplo, pacientes grande queimado. Sim. Fica internado muito tempo, então recebe várias anestesias, às vezes procedimentos a cada 2, 3 dias. Então, esse paciente a gente sabe que tem um risco de dependência de opioide grande. Tanto que a gente tem todo um cuidado para fazer opioide, a gente faz rotação de opioide, que já diminui isso, a gente tenta fazer bloqueios, tenta fazer anestesia multimodal, ou seja, usar outros medicamentos e não opioide, para que diminua essa incidência. Mas apenas em uma anestesia só, não conheço relato sobre isso, não. Perfeito, muito bem. E você aí, produção, tem alguma dúvida sobre anestesia? Tem, não? Não. Assim, eu já tomei uma anestesia uma vez, é um fato curioso. Eu fiz uma cirurgia de LCA no joelho e eu tomei a hack. E quando eu voltei da hack, eu tive cefaleia e tal, mas eu passei muito mal da anestesia e tontura, náusea, acabei ficando lá largado, assim, jogado lá, e falaram que era uma reação alérgica para mim a anestesia hack. Isso pode acontecer mesmo? Não? Olha aí. Então, isso é uma boa pergunta. É sensacional. Pode falar para mim que eu tive uma alergia? Ou isso é esperado, meu, isso faz parte do pós, né? Então, veja, alergia a hack não existe, tá? O que é hack anestesia? É você colocar uma agulha no neuroeixo, ou seja, onde tem o líquido ali para fazer a anestesia. Então, você não tem alergia a esse procedimento. Mas a gente pode associar medicamentos na hack anestesia que causa esses sintomas. E um deles é a morfina. Então, a morfina em alta dose, ela é boa porque tira dor, mas também ela pode causar efeitos colaterais, como prurido, como náusea, vômito, retenção urinária. Então, tudo isso pode causar com a morfina. Então, provavelmente, pelo que você me descreveu, tinha morfina associada. E se o paciente tiver tido uma cirurgia, por exemplo, e fez uma reação dessa, e não sabe o que tinha dentro da anestesia, certo? O que é que você, como anestesista, vai fazer com ele se ele necessitar de um outro procedimento? Você supõe já o que ele fez e tenta fazer uma outra medicação? Ou tem como você fazer uma dose menor, que seja mais seguro? Como é que vocês podem fazer? Vocês têm um arsenal grande que consegue modificar a classe. Primeiro, a gente pergunta a ele realmente qual foi a intensidade da queixa. Se realmente aquilo incomodou muito. Porque tem gente, não, estou tranquilo. Teve um incômodo, mas estou tranquilo. Então, a gente também pode ter uma certa liberdade em relação àquele medicamento. Mas no caso que ele escreveu, provavelmente foi um opioide, morfina, tá? E ele disse que ficou muito incomodado com aquilo. Então, não vou usar morfina. Eu vou usar outros meios para que tire a dor. Um meio muito interessante são bloqueios periféricos. É o nervinho que sai da coluna, passa por alguma região do corpo e vai até o joelho. A gente pode pegar esses nervos na região da coxa ou do quadril. Então, é uma opção muito boa nesse tipo de cirurgia. E não é feito com morfina? Ou é morfina, mas é uma dose muito pequena? Não é feito com morfina. A gente usa anestésico local. Ah, massa. De elongação. Então, um nervinho que está passando ali pela perna até o joelho, a gente pega ele no meio do caminho e joga anestésico local. Acabou-se. Não então, sente o mais paciente nada. não sente dor. Minha gente, o negócio é muito evoluído. Eu achei que vocês trabalhavam com 3 seringas, 3 remédios, que era só Agora tem a isso, quarta. pô. Tem a quarta agora, vocês estão de parabéns. Ultrassom. Guiado por ultrassom. Veja quanta evolução. Como é que está o ultrassom na prática da anestesia? Rapaz, praticamente substituiu o estetoscópio hoje. Vejo. Complicação pulmonar. A gente passa ultrassom para ver se tem alguma coisa no pulmão. O estômago está cheio. O estômago está cheio. Passa ultrassom para ver se o estômago está cheio.
Bloqueios periféricos, onde o nervo vai passando, a gente vai vendo, acompanhando o trajeto dele, joga anestésico no melhor caminho. Pegar acesso, bota ultrassom, vê cadê o vaso. Vê o vaso. Qualidade de vida, né? Tá, mudou a anestesia. Vocês estão muito tecnológicos, pô. Negócio impressionante. Então, de parabéns. Excelente, amor. Amor, olha que lindo. Tem mais uma dúvida. Diga. Vamos quebrar o clima do amor aí. Diga lá, produção. Eu me lembro que quando eu fui tomar a anestesia RAC, já me alertaram que eu teria que ficar 8 horas na minha época sem me mexer, sem um travesseirinho ali. A minha mãe falou pra mim assim, graças a Deus é só 8 horas, porque na minha época era 24 horas. Meu Deus, vai fazer um escara. Mas isso já faz uns 10, 15 anos aí. Como é que tá hoje isso? É assim mesmo? Ainda tem esse tempo de espera ali sem se mexer, sem mexer a cabeça? Como é que tá esse lance? Então, era o seguinte, antigamente as agulhas eram bem diferentes. Eram agulhas bem mais calibrosas. E aí, quando a gente fazia uma RAC anestesia, tinha uma quantidade de líquido que saía muito grande. E o pessoal dizia que para a profilaxia dessa cefaleia pós-RAC, que é causada pela uma punção da agulha, você tem que ficar paradinho. Mas os trabalhadores mostraram o seguinte, com as agulhas novas, e o mecanismo que a agulha vai ultrapassando as fibras, ela vai difusionando, ela não vai cortando as fibras. Então, quando ela sai, as fibras que estão entreladas, elas se fecham. Então, hoje tem muito menos saída de LCR, então a incidência de cefaleia diminuiu muito. Então, não precisa mais. E os trabalhos mostraram que mesmo os pacientes que tenham, mostraram que não existe diferença se você se movimenta ou não. Agora, uma vez desencadeou a dor, a cefaleia, aí realmente... Tem que ficar quietinho. O tratamento um deles é você ficar quieto. Entendi. Então, passou o efeito da RAC ali, tô mexendo minhas pernas, já posso me levantar e ir ao banheiro? Deve-se, até porque diminui trombose. Olha aí, próxima vez, Adriel, tenha fé aí, produção, que procure meu anestesista aqui, que vai dar tudo certo para você, o bicho é bom. E muito bem, perfeito, acho que foi excelente. Quais são suas considerações finais sobre a segurança da anestesia hoje, atualmente? Diga lá. Não, ela é muito segura se ela for feita por um profissional adequado, uma equipe adequada e no hospital de qualidade, porque não é só um profissional que resolve, tem que ser toda uma equipe. Então, perfeito. A anestesia não é só anestesia é todo o ambiente. É um hospital, desde a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem são muito importantes, um cirurgião de qualidade e, claro, um anestesista de qualidade. E o hospital também, porque ele vai te oferecer os equipamentos que você vai precisar para garantir a segurança do paciente. Maravilha. Então, minha gente, não tenho tanto medo do anestesista. Eu acho que vocês fazem careta para os pacientes, fazem alguma coisa aí, porque a antipatia com a anestesia é muito grande. Mas não tenham medo, é seguro, é tranquilo na grande maioria. Obviamente que complicações existem em qualquer fase da nossa vida, né? Até numa direção, como você mesmo falou. Mas fiquem tranquilos, procurem uma equipe de qualidade e vai dar tudo certo. Muito obrigada, meu amor. Vamos lançar dia 12 esse podcast. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada a você que nos assiste e não perca o próximo episódio.